Conseguimos, viva! Como você Boa está? noite! Eu estou bem, e você? Bem, Tá me ouvindo bem? sim, perfeitamente. Maravilha! Então, gente, bem-vindos todos. Começamos um pouco ao contrário hoje, Né? é, mas então, né, dando uma introdução para vocês, sejam bem-vindos. Eu resolvi fazer essas lives, né, com pessoas que me inspiram, que têm projetos aí para transformar a consciência de mais pessoas, plantar sementes, espalhar sementes de consciência, né, para a gente transformar aí a sociedade que a gente vive, aproveitando que estamos num período bem desafiador. Então, eu resolvi convidar então a Carol para falar um pouquinho do projeto dela, do canal Pulsar, que nasceu há pouco tempo e, enfim, abrir essa oportunidade aí para gente, né? Para gente começar a espalhar mais sementes, a auxiliar as pessoas e, consequentemente, auxiliar a nós também, né? Porque é sempre uma troca recíproca, né? Sim. Todas essas coisas que a gente vem fazendo. Então, fala pra nós, Carol linda, o que te Bom, inspirou? então, primeiro eu quero agradecer o convite, Monique. Foi, assim, uma surpresa muito grande, né? Além do mais, essa troca que a gente começou a ter no Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres, e foi, assim, pelo menos para mim, foi um marco e um momento em que realmente foi um divisor de águas, assim, na minha vida. É, para quem não sabe, a Monique ela também faz algumas reuniões de grupos de mulheres. Ela mora no sul, em Balneário Camboriú, né? Sei. E ela veio para São Paulo e ela fez uma vivência assim incrível falando sobre o sagrado feminino, sobre limpeza de memórias uterinas. E eu falei, ué, tava meio que assim procurando saber o que era, surgiu a oportunidade, foi no Dia Internacional das Mulheres, eu falei, vou fazer. E foi assim, cara, acho que todo mundo deveria fazer porque é uma experiência única. A sua. A gente já se descobre como mulher, né? Mas quando a gente tem essas vivências mais profundas, e participa dessas limpezas uterinas, a gente fala assim, caralho, olha o poder que a gente tem, sabe? Então, assim, foi uma experiência magnífica. E sobre o canal, né? Eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, um propósito, né? E eu falei, bom, eu preciso juntar coisas que eu gosto e coisas que eu faço e que eu consiga levar informação, né? Como que eu vou fazer isso? Eu conversei muito com a minha mãe tá aqui na live, aqui as gaivotas. Conversei muito com ela, Ai, que linda. falei assim, mãe, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isso, mas eu trabalho com várias coisas, eu faço várias coisas, e eu gosto de muitas coisas, e eu queria, de uma forma mais didática, levar a informação para outras pessoas, né? Coisas que, às vezes, a gente recebe uma informação e ela parece muito complexa. Mas quando a gente Sim. absorve ela e passa a informação de uma forma simples, acaba sendo atrativa para outra pessoa e até interessante. E eu falei, vou fazer. E aí nasceu o canal Pulsar, assim. Eu e o Josué, a gente ficou, acho que uns 5 meses, assim, pensando em toda a contextualização da mandala, de como que a gente ia formar ela, porque a gente realmente queria que ela fosse a cara do canal, a marca dela. Você olha para a mandala e fala, ah, deve ter isso nesse canal, ela deve abordar sobre isso nesse canal. Então, é basicamente isso. É, hoje vai sair o vídeo 2 que a gente começa a desmembrar, né, a mandala. A gente começa falando da origem dela e nos próximos vídeos, que vai ser uma série, a gente vai explicar cada detalhe, cada história, cada
detalhezinho que vem um pouco do Egito, algumas coisas que vêm das fases da Lua. Então, assim, a gente vai desmembrar muito a mandala para que ela fique clara no canal sobre todos os objetivos. Então, todo, todos os vídeos do canal que falam sobre a mandala, ele vai estar com foco sobre determinadas situações. Em um momento você vai conseguir identificar mais temas sobre o sagrado feminino, outros mais sobre as atividades e atividade física e exercício físico para gestante, que é o trabalho de doula, o trabalho de Shantala. E outras situações também, outros símbolos, você vai conseguir identificar com o empreendedorismo, né? Com as mulheres no trabalho e essas coisas. Inclusive, vou dar um spoiler. Hoje a gente gravou a primeira, o primeiro vídeo da série sobre mulheres empreendedoras com as gaivotas, pinturas residenciais. E assim, ficou realmente incrível. E essa série vai ser muito boa. Eu tô muito curiosa para ver esse vídeo, porque eu acho muito lindo, assim, essa relação, sabe, de mãe e filha e que se ajudam, né, que se apoiam e tem muito para mostrar aí para o mundo, né? A gente tem que honrar as nossas raízes e, nossa, ser a primeira, né? Sua mãe ser a primeira, não poderia ser diferente, eu acredito. Exato. Engraçado que eu e minha mãe, a gente teve essa conversa e ela falou, era pra eu ter seguido esse caminho, porque ela tem um pezinho assim no Wicca, sabe? E ela meio que deixou de lado. E ela foi vendo que isso foi, assim, a questão da jardinagem, de buscar conhecimentos assim mais medicinais, para ervas medicinais. E eu tava assim, procurando e procurando, e eu não sabia o porquê que eu tava procurando por aquilo, não sabia o porquê que a vida tava me levando nesse caminho. E aí, depois desse encontro que a gente teve no dia 8 eu fiquei assim, cara, não tem como a gente remar contra a maré, sabe? Então é o nosso destino. É, a gente carrega muito dos nossos pais, né? Da nossa história, da nossa linhagem. E querendo ou não, até inconscientemente a gente vai sendo levada, né, para esses caminhos. Claro que tem tem uma certa carga aí também, né, de dores e tudo mais, mas existe muito o lado da força, o lado positivo, o lado, sabe, a gente tem que honrar essa caminhada que eles fizeram, que se não fosse por eles a gente não estaria aqui hoje, né, tendo a Exato. oportunidade de fazer o que a gente faz. Então, é muito lindo, gente. Parabéns. E quero dizer também que a mandala, ela tem muita força. Carol, ela tem muita força, assim. Sim, Eu fiquei um tempo assim olhando para ela e tem muita simbologia, realmente. sim. Estou curiosa para ver todos os vídeos. Ai, assim, a gente tá produzindo, tá montando roteiro, e aí tá. A gente sempre tenta, além da informação, né, da informação falada, mostrar visualmente isso. O primeiro vídeo ele explica o que é uma mandala e qual a origem dela, de onde ela vem, porque muitas pessoas veem os símbolos, toda a questão estrutural da mandala, as cores, e não sabem a origem dela. Né? Tem gente que fala, ela Uhum. te usa só na yoga. Ah, mas tem outras religiões, barra religiões que também são não teístas, né, que não cultuam deuses, que utilizam a mandala. E a gente às vezes acaba passando despercebido qual a origem dela, entende? E aí eu fiquei assim, cara, tem tanta informação, como que a gente vai passar isso de uma forma que fique, de certa forma, pedagógica, sabe? E aí a gente Uhum. conseguiu colocar umas animações por exemplo, acredito que a minha irmã de 10 anos também vai assistir. E ela vai conseguir identificar visualmente a diferença, ou até mesmo o que ela é, sem prestar tanta atenção assim na linguagem, porque é muito visual. Então, um dos focos assim do canal é tentar deixar essa questão visual bem presente, para que seja didático de uma certa forma. Sim, até porque tudo é arquétipo, né? Tudo é símbolo, tudo passa uma mensagem, sendo
um personagem ou um desenho, enfim, tudo está passando uma informação para nós. E então é muito importante realmente a gente estar atento, né? E eu adoro desenhar mandalas, né? Essa semana até, inclusive, eu desenhei duas. E eu tenho várias paredes pintadas, como vocês podem ver ali atrás. Eu fico desenhando geometrias nas paredes A de minha, casa. Eu eu fico inclusive, desenhando geometrias. fez Tem uma essa outra parede. mandala aqui, ó, que eu vou mostrar também, que eu Nossa, que desenhei. lindo. E é um processo criativo e te coloca muito também num lugar de qual é a intenção que tu está fazendo, sabe? Então, sempre que eu estou desenhando ou que eu estou criando, assim, essas mandalas, gente, eu faço pra mim, né? Eu faço porque eu gosto. Sim, Até tem gente que pede para eu desenhar na parede da casa das amigas, assim, já fiz algumas também, mas é muito interessante ver esse processo de criação, porque qual a intenção que você está colocando, né? Como que você está, qual a energia que você está colocando nesse desenho, o que que ele quer te sim, passar, quais são as cores, então tudo realmente passa algo para nós, né? Eu sempre sim, coloco uma intenção assim, né, no que eu quero que essa mandala emane, né? No que eu quero que sim. esse desenho emane, esses símbolos, enfim. Sim. Eu fiz um. Coloquei uma caixinha, né, de perguntas no início, assim, quando a gente começou o processo de criar a mandala. E eu tive muitas respostas positivas sobre as simbologias e tive muitas respostas negativas também, né? Eu até tive uma breve discussão com meu pai. Ele é super religioso. E aí ele falou, nossa, ele falou assim, sobre várias comparações que eram demoníacas, que eu tava cultuando deuses. E eu falei assim, século XXI, né? Por que que a gente ainda tem que discutir esse tipo de coisa? Porque, assim, não é você, não é porque você está usando uma simbologia que você severamente cultua aquilo. Não, é porque aquilo te remete a uma outra coisa. Te remete a um sentimento. Aquela simbologia, ela, só pelo fato de você utilizar aquele símbolo, você já explica uma série de coisas. E eu lembro que ele focou muito sobre o olho de Horus. E quando a gente gravou Uhum. o vídeo, foi engraçado que a gente falou que é o polêmico, né? Que é o polêmico olho de Horus. Que toda vez que a pessoa bate o olho, fala, não, é dos Illuminates. Ah, não, você tá perdida na vida. Aí você fala, não, gente, vamos lá, história, ok? Vamos explicar quem é Horus. Porque essa falta de informação acaba gerando, tipo, muito conflito. E eu deixei muito, muito, muito claro que o canal, ele não é um lugar para debate religioso. E, assim, a gente só fala sobre religiosidade, porque não tem essa discriminação. Muitas das Uhum. discussões que eu tive com ele sobre a mandala é de ele falar que existe apenas um Deus. E eu falo, ok, existe o Deus que você acredita, mas na África vão ter as pessoas que acreditam no Deus dela. E o Deus dela é o certo para ela, não para você. Então, tipo, não preciso ter essa discussão, entende? E aí eu fiquei, ok, eu realmente preciso explicar sobre a mandala para não ter esse tipo de conflito, entende? Eu compreendo, né, que existem faces do mesmo Deus, sabe? Que, como eu falei, tudo são arquétipos, tudo vai passar uma mensagem, tudo é uma simbologia. E mesmo que a pessoa ela não acredite, né, mentalmente, racionalmente, o inconsciente dela, ao olhar aquela imagem, ao entrar em contato com aquela imagem, com aquele símbolo, com aquela frequência, vai estar trabalhando no inconsciente, né? É que nem Sim, quando a gente fez, né, o encontro do Sagrado Feminino, né, da liberação de memórias, é através de uma geometria. Então, a exato. pessoa, ao olhar aquela imagem, pode ser que ela não entenda nada racionalmente, sabe? Sim, Mas aquela frequência, ela vai estar agindo na pessoa, sim. né? Ou Alguns como reiki, ou mandam como qualquer outro símbolo. isso.
alguma coisa naquela simbologia vai trazer para a mente dela. Isso é muito, assim, é o significado básico da mandala. Ela tem essa frequência meditativa. Você olha e fala assim, poxa, que interessante. Aí você olha de novo, mesmo que você não entenda o que aquele símbolo significa, faz você refletir sobre alguma coisa. Com certeza. Vai te trazer uma. Vai estar passando a informação, né? Tá Sim, passando a informação, daí tempos depois você vai ter um insight, assim, e. Nossa! E foi justamente aquele símbolo, aquela simbologia que te falou isso, né? E é sim. engraçado, porque essa semana eu estava lembrando que eu fiz um curso, né? Eu sou formada em design de interiores na faculdade, né? E fiz Feng Shui. Então, nesse curso de Feng Shui que eu percebi, que eu comecei a perceber que tudo na nossa casa, inclusive, né, passa uma mensagem, as cores, né, os quadros, o que que tem na parede, sabe, o que que tem nas gavetas, tá tudo falando sobre a gente, né? Então você tem, sei lá, uma imagem de uma pessoa triste, sei lá, um retrato assim que você acha maravilhoso, mas a pessoa tá triste. Você vai ficar olhando para aquilo, inconscientemente tá te remetendo uma tristeza também, sabe? Você tá sempre em contato com aquilo, sempre em contato com aquilo e não e vive numa tristeza e não sabe por quê, então a imagem é o que aquele arquétipo tá te trazendo, sabe? Exato, exato. Nossa, isso é bizarro, assim. Fazem 2 meses e algumas semanas que eu me mudei, tô morando sozinha. E no início eu tava assim muito bitolada com umas coisas, porque eu queria que realmente tudo fosse harmônico. E eu comecei a ler compulsivamente tudo sobre Feng Shui, tudo. Eu falei, ok. Só que algumas coisas realmente não estão sob o nosso controle. E às vezes só a gente tem que mudar algumas composições para que aquilo dê certo. Sim. O que eu compreendo, assim, né, pelas minhas experiências e pelos estudos que eu fiz também, é que claro, tudo vai passar uma informação para nós, mas a partir do momento que a gente toma consciência dessa informação, ela já não tem tanta força, sabe? Então, não é talvez sobre mudar as coisas, né, de lugar ou enfim. Até porque realmente, como tu falou, nem tudo está sob o nosso controle, né? Se a gente de repente mora numa casa alugada, a gente não tem como fazer diversas coisas. Então a gente vai trabalhando com o que tem e com a nossa energia. Então, conforme a gente vai expandindo, a gente vai transcendendo também esse externo que está nos influenciando, né? Sim, Mas para a grande maioria isso vai afetando o inconsciente mesmo, né? sim. E conta mais assim sobre a tua caminhada, sobre os teus outros cursos de doula, né, de Chantala, como você chegou até aí. Bom, deixa eu ver. Eu comecei, tudo começou mais ou menos em 2017, 18, que eu comecei a estagiar no Sesc. Aqui em São Paulo, eu estagiei por 1 ano e meio, mais ou menos, no Sesc Pompeia. Aí fiquei no Sesc Verão, que é um período de novembro a fevereiro, onde é um período de férias e tem N atividades, e o Sesc ele super investe em atividades físicas, né? E aí, Uhum, a partir desse Sesc Verão, eu fui contratada. Como eu estava cursando educação física, eu fui contratada efetiva como estagiária. E aí eu fiquei o ano inteiro. E dentro desse ano, que foi 2018, eu passei uns 10 meses com a professora Virgínia nas aulas de gestantes. E ali eu peguei um amor pelas aulas que eu falei, cara, é tão. São, além de ter uma circulação muito grande de alunas, né? Porque sempre vão ter gestantes. E é sim. um trabalho que
exige mais do profissional, porque ele tem que ter, além da formação como educação física, ele tem que ter algum curso, alguma especialização focada para esse público. Até porque nessas aulas eram yoga, né? A gente trabalhava tanto a yoga quanto a hidroginástica com essas gestantes. E a professora, a Virgínia, ela tem a formação há muito tempo de yoga. E ela, assim, sabia de cor e salteado tudo que ela precisava fazer com aquela gestante, sabe? E aquilo foi me enchendo de uma expectativa que eu achava que seria loucura da minha parte pensar em trabalhar com gestante. E aí eu fui gostando, e com a dança do ventre eu vi que isso também era benéfico para essas gestantes. E aí eu falei, beleza, é com isso que eu quero trabalhar. E por fazer natação, por dar aula de natação, a hidroginástica pré-gestante também me chamou muita atenção. E eu falei, ótimo, eu consigo colocar duas coisas que eu gosto muito, trabalhando com um público que está sempre em circulação. Perfeito. Aí saí do SESC, fiz outras coisas, trabalhei com parkour. E aí eu falei, bom, conheci uma aluna dentro do curso de gestantes, né, das aulas de Uhum. gestantes, que ela era doula, né? Ela estava grávida e ela era doula. E aí ela começou a me falar sobre como era trabalhar com a gestante. E eu vi numa outra perspectiva, que não de educadora física, que eu poderia estar mais perto ainda de trabalhar com as gestantes. E isso, assim, parece que rachou minha cabeça no meio e eu falei, cara, existem outras possibilidades. E eu comecei, desde 2018, comecei a procurar lugares que eu pudesse fazer um curso, né, voltado para a doula. E aí eu encontrava, mas eu não tinha tempo para fazer, porque eu sempre estava trabalhando ou estava na faculdade. E eu falei, beleza, vamos colocar como meta. E aí no comecinho de 2020, 2020? Foi. Bem no comecinho eu falei, eu vou fazer, não quero saber, eu vou fazer. E eu tinha o dinheiro e tinha tempo. Eu falei, agora eu faço. E aí eu fiz, foi em janeiro a formação. E assim, foi. Acredito que nesse curso foi o maior passo que eu dei para me desvincular de algumas coisas do passado e realmente tomar atitudes que eu precisei tomar para estar aqui hoje. Então, acredito que a atitude que eu tive de fazer o curso em janeiro foi o que me deu força para participar daquela aula no dia 8 de março. E eu fiquei assim, cara, é realmente assim, para mim, mulher, né, foi um boom, um choque de realidade de muitas coisas, né? Eu não sei se eu comentei com você, eu passei por umas situações, eu sofri um aborto espontâneo, e para eu aceitar esse luto, demorou 5 anos. E nesse curso, eu fiquei tipo, eu não quero falar sobre luto, eu não quero falar sobre abortos, eu não quero falar sobre o bebê não vir, entende? E ali eu fui obrigada a encarar esse medo, entende? E quando Sim. eu realmente coloquei esse medo para fora, me permiti chorar esse luto que eu não tive durante os 5 anos, que eu não me permiti, que eu escolhi retrair em mim, foi onde eu acho que a minha alma se libertou, sabe? Que eu falei, não, eu tava vivendo de uma forma que eu tava escondendo os meus próprios medos, entende? E aí eu falei, cara, acredito que muitas mulheres tenham passado por isso. Muitas gestantes chegaram no momento do parto, nos 9 meses, e perdeu seu bebê. No meu caso foi antes, eu perdi o bebê com 5 meses, mais ou menos, 4, 5 meses. E não ter a oportunidade de se despedir, não ter a oportunidade de você sentir aquela dor, entende? E o curso de doula, ele não só te prepara para ajudar a gestante a se preparar para o parto, mas o curso também te ajuda a você ajudar a doula a se preparar pelo não parto também. Porque as mulheres ficam muito empolgadas com a chegada do bebê, mas a gente também tem que Uhum. ter aquela visão mais profissional
de mostrar para ela que pode acontecer alguma coisa. Então, acredito que o papel da doula, né, o curso de doula, ele é muito mais do que você só segurar na mão e fazer massagem. Ele tem, tipo, uma carga emocional, psicológica muito forte. Então, conhecendo esse lado, assim, da doulagem, foi onde eu consegui e gostei, né, de me achegar, de me aproximar. E aí, logo em seguida, teve o curso, né, com vocês, a vivência, e eu falei, é isso que eu quero, já sei o meu propósito, já sei onde eu quero chegar, e agora eu vou continuar fazendo o curso. E aí apareceu o curso de Chantala, que ainda eu tendo alunas, né, como educadora física, gestantes, eu também consigo conciliar com a dolagem. E no Uhum. pós-parto, também com a Chantala. Então, eu consigo ajudar essa gestante em uma grande fase assim, da vida dela, né? Tanto na gestação, quanto na fase da transição do parto para o pós-parto, e também nesse contato mais pele com o próprio filho. E futuramente eu vou fazer um curso de Exato. amamentação. Ai, que linda! Olha, eu vou te dizer que assim, ó, tá tudo interligado, né? Ninguém se encontra por acaso, porque quando eu comecei a receber essa técnica junto com outras mulheres também, né, de liberação de memórias uterinas e paternas também, foi muita liberação que aconteceu comigo também. E e eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 4 anos, então tudo que eu passei na minha gestação, na gestação do meu filho, no caso, ele, eu não tinha noção, gente, do que estava acontecendo, sabe? Porque assim, eu não tinha mulheres próximas de mim que me passassem informação, eu não tinha como contratar uma doula, então eu fui pelo plano de saúde, fiz todo o procedimento normal, fui lá com um médico que ele era um ótimo profissional, né? Ele passou todas as informações assim, mas faltava aquele, sabe? Faltava um carinho assim, sabe? Pela mãe, por aquela vida que estava chegando. E ninguém tinha me falado nada a respeito disso, gente. Tipo, ah tá, beleza, tô grávida, e agora? O que que eu faço com isso? É. Sabe? Então eu não tinha informação nenhuma. E eu procurava não ficar lendo tanto e buscando tanta informação, até porque era tanta coisa que as pessoas queriam falar, sabe? Que tu acaba ficando meio pirado, assim. Muitos medos, muitas coisas. E então eu também estava passando por um momento emocional não muito agradável na minha vida. E eu meio que me distanciei, sabe? Tipo, Uhum. tava deixando as coisas acontecerem, enfim. Só que inconscientemente eu sabia que o meu emocional estava totalmente afetando e influenciando, né, na vida daquele ser que estava crescendo dentro de mim. Sim. E aí, conforme eu fui caminhando no meu despertar, vieram, né, várias coisas assim, não por acaso estou aqui trabalhando com liberação de memórias uterinas, né? Sim. E então, essa técnica, né, que até tu recebeu, ela é para antes do parto, né, para antes de você conceber uma criança, antes de você pensar em ter uma criança, cara, limpa seu útero. É mais ou Exato. menos isso, sabe? Limpa as memórias, vai ressignificando, né, tanto o pai quanto a mãe, fazendo esse trabalho de cura com o pai, e com a mãe deles, né? Porque é tão sagrado, cara, é algo tão puro, sabe? Você gerar uma vida dentro de você, então, sabe, N problemas da sociedade são evitados se a gente fazer esse trabalho interno, né? Então, todas essas ferramentas, né, de liberação de memórias, de doulagem, de Chantala, é tudo uma caminhada assim, e agora a amamentação, É.
Então, é uma caminhada muito linda assim para preparar as pessoas para receberem crianças mais saudáveis, né, no sentido geral, sabe? Emocional, enfim. É. E E, principalmente é um trabalho interno dos pais, sim, dos futuros pais. sim. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Falando sobre o nascimento. E assim, é testado, tem alguns estudos falando sobre diferentes tipos de comportamento para pessoas que nascem de parto normal e pessoas que nascem de cesárea. E assim, a questão do toque, a questão da pele, porque é impressionante quando você assim procura na internet médicos que alguns anos atrás faziam cirurgias em crianças recém-nascido, o bebê nasceu e tinha que fazer uma cirurgia. E às vezes não utilizava uma anestesia. Tipo, achava que, não, nasceu agora, não sente dor. Gente, qualquer ser humano, assim, por mais novo que seja, principalmente um bebê que acabou de chegar, assim, respirar, né, esse ar daqui de fora, ele sente dor. Então, até mesmo pela forma como os médicos tiram a criança numa cesárea, isso acarreta diversos problemas na vida dessa Uhum. criança, se não é estudado, se não é trabalhado. Então a Chantala tá aí para trazer essa religação da criança com a mãe, da criança com o pai, porque em muitos momentos, né, se são pessoas que nascem de um parto cesariano, elas acabam tendo resquícios de talvez maus tratos, digamos assim, por um manuseio, às vezes de qualquer jeito, às vezes vai dar um banho, uma água meio fria. Então a criança sente. Pode parecer besteira, algumas Sim. pessoas podem achar que não, você está falando besteira, mas isso é real. Isso, infelizmente, é real e acontece. E quando você falou sobre não ter informação, né, de não encontrar muita informação quando você estava grávida, é que realmente, isso é triste de falar, mas no Brasil a porcentagem de cesarianas é imenso. E os médicos eles vão muito mais optar por fazer uma cesárea do que esperar a mulher dar o tempo dela ter o filho dela, porque é no tempo dela, não no tempo que ele pode atender, entende? Então, quando eu atendo as minhas clientes, eu falo muito isso. Eu falo, ó, vou mandar um questionário aí para você, teste o seu médico, porque é o que você precisa saber. Qual a porcentagem de cesarianos que ele tem? Ah, ele tem 80% de cesariana. Fala, minha amiga, quais as chances de você ter um parto normal com esse ser humano? Hã? Baixas, praticamente zero, porque ele vai fazer de tudo para falar, sei lá, você tá com pouca dilatação, você não vai dilatar por completo. Unha encravada, conjuntivite, miopia, porque até miopia é caso para cesárea, você sabia? Aí você fica, uau, eu vou ter Gente, os olhos, né? Impressionante. Mas isso acontece. Isso realmente acontece. é. E algumas mulheres, porque assim, quando a mulher tá na partolândia, ela não vai saber responder por ela. Então, esse acompanhamento com a gestante, né, principalmente da doula com o acompanhante, é de levar essa informação, porque nós, como doula, estando numa unidade de saúde, a gente não pode responder pela gestante. A gente pode orientar o acompanhante, mas a gente não pode responder por ela. Por quê? Uhum. Porque a entidade, né, o hospital, enfim, pode achar que aquela doula em específico está causando, e aí nenhuma doula mais pode entrar naquele hospital. Então, por uma, as outras pagam. Então, essa questão de a doula ter o contato principalmente com o acompanhante para informar isso é porque eles podem ter códigos, por exemplo, ó, a gente combinou, né, que esse código aqui seria quando o médico for fazer a episiotomia, que é o corte lateral. O corte Uhum. que atualmente é considerado uma violência obstétrica. Então eu falo, ó, o corte é considerado uma violência obstétrica. Não tem essa de o seu filho não vai passar. O seu filho vai passar. Ele foi feito exatamente para o seu corpo, entende? Então, assim, só se a mulher quiser, entende?
E se ela não quiser, ela não pode ter isso, porque é uma violação ao corpo dela. É uma escolha que ela faz. Então, caso a mulher ela não possa responder por ela sobre aquilo, é o acompanhante que vai responder, entende? Então eu não posso interferir nisso. Eu posso dar informação sobre aquilo, eu posso mostrar vídeo, eu posso mostrar artigo, eu posso mostrar a lei, eu posso mostrar diversas informações para ela e para o acompanhante, para que eles consigam é, decidir, mas eu não posso decidir por eles, entende? Então essa questão da informação, ela assim, deveria ser mais acessível. É revoltante que no nosso sistema de saúde, claro que existem doulas voluntárias, né? Mas e o acompanhamento? E até que ponto o SUS, por exemplo, está disposto a ter um acompanhamento no pré-natal no qual tem uma doula para dar esse tipo de informação, sabe? Seria necessário. Porque, sei É, lá, eu sinto, eu sinto que assim, né, são muitas questões que tem por trás disso, sabe? São muitas, muitas, muitas questões. Por experiência própria, né, eu só posso falar da minha experiência. Eu, eu percebi que, porque assim, existem estudos, né, que comprovam já sobre esses padrões das nossas memórias celulares, né? Então, por exemplo, como a gente estava falando no começo da conversa, né, inconscientemente você foi sendo guiada para o caminho que a sua mãe, enfim, trilhou também. Então, durante a nossa gestação, quando a gente está gerando um ser, é como se a gente estivesse gerando a nós mesmos. Então, quando a gente não tem essa consciência de que a gente está repetindo um padrão, a gente vai repetir, sabe? Que a gente, aliás, quando a gente não tiver consciência, quando a gente não tem a consciência de que a gente pode estar repetindo um padrão, a gente vai repetir. Eu, digamos, me preparei, pelo menos gostaria de ter me preparado mais, né? Mas eu tinha muito a intenção de ter um parto normal, um parto natural. E só que na hora do parto, é como se as minhas memórias, né? Eu nasci de cesárea, então é como se eu tivesse repetindo esse padrão. Eu não tive forças, porque eu não tinha me trabalhado antes, não tinha essa consciência, não sabia de nada, enfim. Então eu fui lá e repeti, sabe? O meu foi como se eu tivesse me parindo naquele momento, né? E foi de cesárea. Mesmo, e também aconteceu essa questão médica, né? Por exemplo, eu estava no início do trabalho de parto, até quem que me deu essa clareza foi tu naquele dia, aham. de que eu estava no início do meu trabalho de parto, né? Eu estava com toda a dilatação, porém o Noah ele ainda não estava, né? Realmente descendo, assim, enfim, e o médico e a médica, né, falou que ele era muito grande, que isso, que aquilo, que poderia ter vários riscos, enfim. Então o medo de acontecer alguma coisa fez com que eu falasse, não, então tá, então vamos para cesárea, né? Uhum. Então, e isso é muito interessante, sabe? Porque, sabe, de você é tão importante você às vezes ter uma pessoa, né, que fale assim, não, você consegue, vai lá. E eu sei também que naquela época eu também não estava muito aberta, né? Uhum. Mas é muito importante essa reeducação, né? Essa reeducação de nascimento, né? Porque desde a concepção, desde a preparação, vamos ter um filho, né? Ok, acontece acidentes, acontece, né? Digamos assim. Mas é toda uma reeducação, assim, na consciência das pessoas, sabe? Dos jovens que pretendem ter filhos. E aí isso tem que passar por um mergulho interno, as pessoas têm que se olhar, as pessoas têm que assumir seus medos, conhecer a sua história, conhecer como nasceu, o que que aconteceu durante a gestação, né? Quando a sua mãe estava grávida, o que que aconteceu. Muitas histórias aí de adoção, de abandono, de estupro, de N coisas que acontecem durante.
a nossa vida, né? Sim, Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo de evolução, de despertar da consciência, toca nesse ponto de refazer e limpar e liberar e perdoar tudo que aconteceu, para que a partir de agora, cada vez mais pessoas possam estar vindo a esse mundo de sim, uma forma mais saudável. sim, sim. São muitas questões aí para serem Exato. olhadas, né? Muitas, muitas. E é interessante que, assim, não só pela preparação para um parto ou para preparação uterina para conceber uma criança, mas por uma série de coisas. Assim, depois desse curso, eu estava no final de um término de um relacionamento, né? Um relacionamento de 4 anos. Foram 4 anos muito bons, eu aprendi muitas coisas, mas em muitos momentos eu senti que algo estava me fazendo mal. Por não me encaixar em determinadas situações, de não me aceitar seguindo coisas impostas em mim. Não sei se você consegue entender. E aí eu fiquei assim, poxa, o que que eu faço? E aí eu comecei a fazer as vaporizações. Fiz a limpeza de Uhum. memórias uterinas e comecei a fazer a vaporização. E assim, comecei a ter uns sonhos muito bizarros, e aí eu falei assim, pera, eu preciso canalizar essas informações. E eu comecei a anotar muitas coisas. Comecei a ler, comecei a pesquisar. E essas limpezas, né, a vaporização uterina, pode parecer bizarro para quem não conhece, para quem está escutando pela primeira vez, mas é uma limpeza que não dá para explicar. Parece que tudo o que você está sentindo de negativo, parece que ele começa a sair do seu corpo. Ela limpa você de uma forma de dentro para fora, ela tira uma angústia do seu corpo que você fala, ok, eu tô preparada para receber coisas novas, sabe? E aí teve uma situação muito parecida com uma colega. Ela mora em outro estado e a gente começou a conversar. Ela tava super mal, porque assim, ela realmente amava essa pessoa. E eu falei, amiga, faz uma vaporização. Se você não tiver uma erva específica na sua casa, quando você for no mercado, compra uma erva que você acha que, assim, sua intuição tá falando, sabe? Ela, tá bom. Ela comprou uma de barbatimão. Eu falei, olha só, que coincidência, né? Intuição boa. E aí, depois que ela falou, eu acho que eu vou pegar essa daqui, tudo bem? Eu falei, ótimo. Se você achou que essa daí era certa, então essa daí é pra você. E quando a gente foi ver sobre as propriedades da barba-timão, ela realmente tira essa depend... não, como é que eu vou explicar? Ela acaba tirando essa questão da dependência que você tinha com o outro. Se você tinha um Uhum. relacionamento com a pessoa, essa limpeza uterina, ela acaba tirando essa visão que o seu corpo, essa possessão que o seu corpo, digamos assim, o seu útero, tinha em relação àquela pessoa. Entende? Então, o nosso útero, ele sente, seja em um Ó, abuso que a gente sofreu, seja um abuso que a pessoa sofreu quando criança, seja uma relação sexual que não foi agradável, uma relação que te machucou, seja sentimentos ruins que um relacionamento te causou, tudo fica guardado no seu útero, tudo fica guardado no seu útero. E essas limpezas uterinas, essas vaporizações uterinas, elas servem para limpar essas memórias, elas servem para ajudar você a canalizar essa energia e tirar essa energia negativa que está acumulada no seu útero. Entende? É isso. E quando eu comecei a ler sim, sobre, fiquei impressionada. Eu falei, gente, como que pode fazer tanto sentido? é muito além, né? Na verdade, é um processo de criação, é um processo de, né? Não é só gerar uma vida, é gerar um projeto, é qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, sabe? Você tem que ter essa força do útero, né? Você tem que é a força da nossa criação, é o chakra da criação, da criatividade, do empoderamento, tá tudo ali, né? É o centro do nosso corpo, né? Sim, Então existem muitos estudos ali que comprovam, né, que é justamente a região central do nosso corpo. exato. Então é ali onde vem toda a força.
E foi tão distorcida essas questões, tão reprimido, tão, sabe, que a gente precisa olhar para tudo isso, ressignificar de uma forma de colocar tudo isso num lugar sagrado, sabe? Desde a nossa relação com o nosso corpo, como a gente, né, como tu falou, começa mesmo de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Então, como você se trata, como que você tá se cuidando, o que que você escuta, o que que você vê, o que que você ouve, o que que você fala, Sim, sabe? Para poder, então, criar alguma coisa e entender que essa coisa que você vai estar criando, ela vai reverberar para o universo inteiro, sabe? Por que que você está criando esse projeto? Qual que é a sua intenção com isso? Então, sabe, por que que você está com essa pessoa? Qual que é a intenção de você estar com essa pessoa? O que que ela te traz, né? Como você a trata? Nossa, é muito sim, amplo e tudo muito. é relação. E depois que eu comecei a ressignificar isso, né, na minha vida, eu senti a necessidade de passar isso para as mulheres da minha família primeiro e para as amigas mais próximas, de informações que eu consegui que foram benéficas para mim e que poderiam ser benéficas para elas, né? E eu, quando eu comecei a falar isso para minha mãe teve tipo, meu, do que você tá falando, né? E aí eu comecei a explicar, comecei a ressignificar e muitas mulheres têm aquele ódio mortal da menstruação. E aí, o primeiro passo é você ressignificar a sua menstruação. Se você odeia a sua menstruação, pensa assim: por que que eu odeio minha menstruação? Tipo, se você tem lá seus 20, 30 anos e a sua menstruação foi próxima dos 15, 12, 15, pensa que você vai levar isso para sua vida até os seus quase 50 anos. Então, por que odiar uma coisa que vai passar praticamente a sua vida inteira com você, entende? E aí Uhum, foi onde eu comecei a refletir sobre isso e fazer essas mulheres refletirem sobre isso. Porque, claro, a gente sente cólica, a gente sente dor, a gente fica irritada, várias coisas. Mas a cólica a gente já viu e foi muito bem. Claro que eu não encontrei artigos científicos falando sobre isso, mas quando eu comecei a me conectar com o meu útero, quando eu comecei a pensar diferente e tratar o meu útero de uma forma diferente, eu comecei a sentir menos dor. E eu era o tipo de uhum, pessoa que todo mês eu ia para o hospital para tomar injeção porque eu não aguentava, eu não conseguia levantar da cama. Então essa uhum, ressignificação foi tipo, ok, quando eu quero uma coisa, quando eu tô aflita e eu preciso assim me centrar para encontrar uma resposta, eu tipo colocava a mão no coração e respirava para tentar encontrar uma solução. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, por que essa desconexão com o meu útero, né? Por que que eu odiava menstruar? Porque algumas vezes eu não perguntava assim para ele, tipo, olha, tá tudo bem, sabe? E a gente vai passar mais uma semana juntos, estamos continuando juntos, mas agora mais intensos. Por que não ter essa ligação mais é, profunda com o nosso órgão, sendo que ele tá ali com a gente o tempo inteiro, sabe? Então ele sabe de todas as ele é coisas. a gente, né? Exato. E assim, ficar de mal do útero não parece uma coisa assim, sei lá, na minha cabeça. Não é uma coisa racional, porque você nasce com ele. Assim, mulher cis nasce com ele. E por que odiar ter esse órgão, sabe? É, claro que existe uma série de outros fatores, e gêneros e tal. Inclusive, eu quero entrar nesse assunto e fazer algumas perguntas para você, porque assim, no círculo de mulheres, certo? Uhum, Eu não tenho esse preconceito. Eu já vi que existem em círculos de mulheres o preconceito com mulheres trans. E eu uhum. fico tipo, horrorizada com esse tipo de coisa, porque são mulheres. E o amor é uma escolha, entende? Não, você não tem que ter essa, ah, não, você não tem o útero, você não é mulher. Eu fico tipo, gente, tá, e se você é mulher cis
que nasceu mulher, né? Você tem um órgão genital feminino e você não nasceu com útero. Você também deixa de ser mulher, entende? Então, Então, foram questões que eu comecei a falar, tipo, não, tem coisas erradas aí. assim, é, uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu fiz essa pergunta para uma pessoa, tá? Não, eu também não tenho, eu penso, digamos que eu pensava como você, sabe? Aham, Porém, essa pessoa é uma pessoa que eu me inspiro muito, tá? Que é um amigo meu e é um mestre para mim, e a gente conversa muito e ele já está na caminhada há mais tempo que eu, então muitas coisas que me vêm eu vou lá e converso com ele, né? E um dia eu fiz essa pergunta para ele, né? Como que faz, né? Se uma pessoa assim um dia quiser ir nas rodas do Sagrado Feminino? O que ele me falou foi assim, que a pessoa não tem, porque as rodas de sagrado feminino e sagrado masculino não tem nada a ver com, digamos, o gênero, sabe? Mas a pessoa ela tem que, primeiramente, se aceitar, aceitar o corpo que ela veio, entende? Então ela nasceu assim, e é esse corpo que ela tem que aceitar por algum motivo. Né? Por algum motivo ela veio nesse corpo justamente para trabalhar isso, porque existem casos, não generalizando, mas existem casos de uma não aceitação interna profunda, sim, sabe? E aí as pessoas fazem toda essa transformação, entende? Então é sim. algo que tem que ser trabalhado internamente também, né? Por exemplo, a gente vive experiências. Então hoje eu nasci num corpo de mulher, Uhum, mas em uma outra vida eu fui um homem, né? Então eu tinha que viver aquela experiência de homem, né? Não que esteja errado, enfim, eu acredito que a gente vai transcender muitas coisas, sabe? sim, Não tenho preconceito nenhum, assim, mas isso me fez refletir, sabe, o que ele falou, de se a pessoa está bem trabalhada internamente e quiser fazer a mudança, enfim, né? Ela escolhe, né? Ela é livre, né? Todos somos. sim, Mas existem muitos fatores internos assim, sabe, para serem olhados, né? Então a gente vive numa num mecanismo, cara, num mecanismo familiar. A gente vive num mecanismo familiar onde quando o último filho, digamos assim, né, os filhos, eles vêm com essas coisas e cada vez mais a gente vai trabalhando e trabalhando. Então, é sempre uma repetição, é sempre uma. Sabe aquelas bonequinhas russas que uma tá dentro da outra, sabe? E vai saindo assim as bonequinhas? sim, É mais ou menos isso assim que acontece, né? Então é um padrão que quando alguém da família não olha, vem um ser, nasce um ser. Isso acontece com o autismo também, que escancara, sabe, essa personalidade na cara, assim. sim, Enfim, são N questões, assim, né? Eu sinto muito em fazer rodas do Sagrado Feminino para todo mundo, sabe? De abrir para geral, assim, porque todo mundo tem o feminino dentro de si, né? Só que existem essas questões também, sabe? De, de, de as pessoas, né, que são trans ou homossexuais, enfim, de olharem, de se aceitarem, se primeiro como são, o corpo que vieram, e aí então, ok, fazer as escolhas conforme o seu coração, sabe? Então é um assunto delicado, assim, cara. Eu não tenho muita experiência nisso, não, pra ser bem sincera, mas sim, como você perguntou, foi a reflexão que me abriu, né? Quando eu fiz essa sim. pergunta também. Então, porque, bom, eu acho que, eu não sei se eu te falei as séries que eu vou colocar no canal, mas eu vou abordar sobre questões das mulheres empreendedoras, sobre as gestantes, sobre as atividades físicas para gestantes, a Chantala.
a doulagem também. Nós teremos algumas coisas falando sobre jardinagem. São coisas. A jardinagem, nesse lado, são mais o plantio, colheita, como você ter uma horta simples na sua casa, sem você gastar muito. São coisas muito simples, mas que você consegue ter as suas ervas na sua casa, Sim. sem você precisar gastar muito. Então, esse é o ponto. No podcast, o foco do podcast, além das entrevistas com as mulheres, né, as mulheres empreendedoras, também falar sobre livros. Porque Uhum. eu leio muito e eu sinto muita necessidade de encontrar debates, às vezes um podcast, às vezes um vídeo, abordando sobre aquele livro ou tendo um resumo mais consistente, digamos assim. E não sozinha, não vou fazer esses resumos de livro sozinha. Eu sempre vou convidar uma mulher que já leu aquele livro ou que está lendo aquele livro para compartilhar a visão dela sobre aquele livro. Porque eu acredito que só a minha visão vai ser muito vago. Então vai ser só a minha opinião e acabou. E eu não quero isso. Eu quero que uma Uhum. outra pessoa, um outro ponto de vista também seja evidente. E uma das coisas que me abriu assim a cabeça quando eu falei sobre o sagrado feminino, quando eu pensei, olha, eu vou falar sobre o sagrado feminino. Só que eu estou estudando muito sobre isso, então acredito que o programa, a série sobre o sagrado feminino vai ser uma das últimas, porque por mais que eu procure, por mais que eu leia e me informe, parece que eu não sei o suficiente. Eu falo assim, cara, eu sei tanta coisa, mas eu não quero falar besteira, sabe? Eu quero chegar e falar, olha, é isso, na minha visão, é sobre isso, isso e isso. Mas aí surgiu a questão de uma amiga da Nina, ela falou assim, Carol, e as mulheres trans? E eu falei, e as Uhum. mulheres trans? Eu não sabia responder isso, e eu comecei a procurar sobre isso, muito, assim, constantemente. E além das mulheres trans, existem os homens trans, que, né, são as mulheres que nasceram mulheres, mas que se enxergam como homens. E a Uhum. questão dos homens trans que menstruam. E eu fiquei, Uhum. isso é um bom ponto, porque para a sociedade isso é um tabu, e eu fico, gente, século XXI, por que que isso ainda tem que ser um tabu, né? Se você for ver na literatura, tabu são coisas que eram sagradas e eram consideradas apenas coisas que eram das mulheres. Então é engraçado que na era medieval, justamente quando as mulheres foram queimadas nas fogueiras, essas questões dos tabus que aconteciam, elas só cercavam as mulheres. Então, se vocês forem encontrar a maioria dos tabus, eles são sobre mulheres. Então, tipo, por quê? Entende? E aí eu fiquei assim, vamos. Existe, é muito, cara, isso é muito curioso, assim, porque a gente vai transcendendo, sabe? A gente vai transcendendo diversas questões, assim como eu acredito que existem seres evoluidíssimos de consciência e hoje são trans, sabe? Porque a gente tem dentro de nós as duas polaridades, sabe? Feminino e Sim. masculino. Isso é fato, a gente tem as duas polaridades, então a gente está simplesmente evoluindo cada vez mais como espécie, como ser humano, Sim. consciência, tudo. E, Ó, a live e o vai encerrar em 3 corpo, segundos. Estamos voltando. E caiu a live. O Mark, quanto tempo? Rony, chama os amigos, Rony. Manda pro povo, fala pro povo entrar. Parte 2. O assunto tá tão bom que a gente vai ter que fazer mais 1 hora. voltamos. Voltamos. Ai, já perdi onde que eu tava. Enfim, né? A gente tava falando sobre o mulher trans e que você falou que eles são seres Ah, evoluíssimos.
Então, eu acredito assim, existem, né, pessoas nesses corpos que são realmente evoluidíssimos de consciência, sabe? Conforme a gente vai caminhando, a gente vai transcendendo tudo isso, né? A gente vai simplesmente aceitando o veículo e a experiência que a gente está. Por exemplo, nossa, como é estar nesse corpo, sabe? Como é estar nesse corpo? A gente vai criando uma desidentificação do corpo, mas aceitando o corpo, sabe? É o nosso veículo. É Sim, como se a gente estivesse dirigindo assim, né? Um carro, sabe? Vendo a gente de cima. Então, nossa, o que que esse corpo faz? Nossa, eu tenho um útero. Nossa, eu não tenho um útero. sim, Né? Eu tenho seios, não tenho seios, enfim. sim, sim. É, Mas bom, mas como eu falei, eu sinto que esses ensinamentos do sagrado feminino e sagrado masculino são para todos, sabe? São para todos. É que nas culturas antigas, assim, existia uma tradição muito forte também, né, de ensinamentos passados de geração em geração. Existiam é, rituais de transição, né, de cada fase, né, a sim, fase da criança para a jovem, para a mulher, para a anciã, entendeu? Existiam fases, assim como para os homens também. E aí, sim, com essa sociedade, a gente foi perdendo isso, e aí a gente, muitas vezes a gente está já na fase adulta, mas ainda se sentindo como criança, porque na infância a gente não foi a criança, enfim. São tantas questões assim. sim, sim. É. Eu vi que a Fran, ela vai fazer um curso, né, online, falando justamente sobre isso, né, essa limpeza das memórias de criança também. Porque muitas coisas a gente passa na nossa infância e chega a adolescência, a fase adulta e a gente simplesmente esquece. E Uhum. são pontos importantes de tomada de decisões para quem a gente vai se tornar ou como, né, as decisões que a gente vai ter na fase adulta. E aí você fica assim, cara, realmente as coisas que a gente viveu quando criança, às vezes, foi uma criação boa, tinha tudo do bom e do melhor, mas às vezes não, às vezes não tinha um acesso à escola, não tinha um saneamento básico, não tinha uma educação dentro de casa, é, era agredida pelos pais, ou tinha um pai alcoólatra, assim, é uma característica muito comum, né, que a gente encontra em crianças de hoje em dia. Isso também acontecia no passado. Então, são reflexos, né, da nossa infância para a nossa vida adulta. Então, isso é um ponto muito interessante a ser estudado, muito interessante. Gente, por eu ter um filho, assim, eu pude observar tantas coisas, sabe? Tantas vozes minhas querendo dizer várias coisas para ele, querendo colocar ele dentro de várias caixinhas. E aí você começa a silenciar. Quando você silencia e começa a prestar atenção nos pensamentos, nossa, vem muita coisa, sabe? Não Sim. mexe aí, você vai cair, isso é perigoso. Lá, lá, lá. Nossa, a gente fala tantas coisas para essa criança Às vezes a e gente isso acaba foi nada, isso, reproduzindo exatamente isso, porque nada mais, nada menos foram coisas que a gente ouviu. E aí eu percebi com o meu filho o quanto de coisa que eu escutei. Eu consegui até identificar as vozes na minha cabeça, sabe? E eu ficava olhando assim, de chegar a ver ele se pendurando num armário, e eu ficar assim, ó, e ouvindo aquelas vozes e eu ficar assim, ó. E aí no final nada aconteceu, sabe? Tipo, ele não aconteceu nada, assim, ele subiu, desceu e tava tudo certo. E as vozes ficaram lá. Você vai cair, é perigoso, não faz isso, lá, lá, lá. E eu falei, uau, tipo, é, coitada da minha criança, sabe? Porque é só uma sim, criança. E hoje, engraçado, eu tava na praia e se vocês forem mais profundo, assim, os nossos filhos são as nossas crianças interiores. Então, é a nossa relação, é como se a gente fosse curando a relação dos nossos pais com a gente mesmo. Então, hoje eu estava na praia, hoje à tarde, e tinha um pai
e o filho. E é engraçado porque é uma miniatura realmente, né? Tipo, é a mesma pessoa ali. E aí eles estavam caminhando e o pai falou assim: se você não sabe brincar, então a gente não vai brincar. E eu olhei, daí eu, tipo, a minha visão olhou assim. E aí, quando eu fui, quando eu percebi, gente, era uma criança que usava ainda fraldas, sabe? Tipo, tinha 1 ano e pouco. O que que ela vai entender de alguma coisa? E aquele pai, tipo, que também provavelmente ouviu muito isso e não entende, enfim, não tem essa consciência, ele estava ali falando para essa criança. E aí me veio uma frase que eu li há um tempo, que dizia assim: por que que a gente, por que que para criança fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer ela se sentir mal antes, sabe? Por Porque, quê? né? Por que que tem que diminuir? Exato, né? É, uma reflexão. Não é só porque a gente caiu de bicicleta que o nosso filho vai cair também. Não é só porque, sabe? E se caiu, levanta e tá tudo bem. Então, e, cara, são questões muito que vêm muito profundas, assim, porque os nossos avós, nossos tataravós, eles viveram no pós-guerra, sabe? Muitos dos nossos pais também. Então, era uma criação muito dura, de muito medo, de muita repressão. Isso vem de há muito tempo, né? Eram outros tempos, era muita guerra, era muita violência, realmente. Então, eles também não aprenderam, sabe? Sim, E hoje a gente está tendo a oportunidade de viver nesse mundo mais amoroso, real, assim, de olhar, de falar sobre isso abertamente, de debater sim. sobre isso, de fazer grupos, né, de cura, de conversar sobre maternidade, de conversar sobre criança, de olhar para essas dores que a gente carregou, né, na nossa infância, que também são as dores dos nossos pais, dos nossos avós, Sim. enfim. Nossa, isso é visível porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu fui criada pelos meus avós, né? Os meus avós maternos. E a minha avó, ela é muito cuidadosa. Ela é o tipo de mãe que fica em casa e cuida dos filhos e faz as coisas de casa, né? E a minha mãe, ela é totalmente diferente. Ela é totalmente assim, aquariana, sabe? Mãe, eu te amo, tá? Eu sei que você tá vendo a live, mas a minha mãe é total desaprendida, assim. Ela ama muito os filhos dela, mas ela não é o do tipo de mãe que coloca o filho embaixo da asa e fala assim: não, filho, vem cá. Não. Ela deixa você errar com as suas pernas pra você aprender. Porque eu acho isso uma forma certa. Porque você fala pra pessoa que isso pode ser errado. Você fala: Uhum. olha, se cuida, né? Toma cuidado. Quando você começa a namorar, se previne. Tipo, os pais falam todas essas coisas pra gente. Mas entra a questão do livre-arbítrio. E a minha mãe, ela entende isso de uma forma que eu acho maravilhoso. Entra a questão do livre-arbítrio e ela fala assim: olha, você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E se você fizer, vai acontecer alguma coisa. E ela mostra que as nossas atitudes vão gerar alguma consequência. Uhum. E que a gente vai errar. E que aquele erro vai ser porque a gente escolheu, não porque ela escolheu pra gente. Então ela mostra o que é certo e o que é errado. Se você seguir o que é errado, você vai ter as consequências do que é errado. Se você escolheu o que é certo, show! Vai acontecer coisas boas com você, entende? Então eu acho que esse é um tipo de ensinamento em que, ok, você mostra o certo e o errado, mas você não vai obrigar a criança a escolher aquilo, porque você quer que ela escolha aquilo. Ela vai Uhum. escolher o que ela julgar certo para ela. E claro, ela vai Uhum. sofrer as consequências das escolhas dela. Então, mãe, Não, maravilhoso, porque é isso, sabe? E é isso que eu, mesmo meu filho sendo bem novinho, é isso que eu procuro mostrar para ele. E é um desafio para mim, né, ouvir essas vozes dentro de mim, querer falar várias coisas e respirar fundo e falar: tá bom, filho, você quem sabe, né? É você quem sabe, né? sim, E é engraçado porque esses dias
o universo ensina, cara. O universo, ele sempre ensina. Ele fez uma birra, assim, sabe? Nem lembro o motivo, assim, mas ele começou a ter uma crise e aí deu um tempo, ele bateu com o dedinho do pé no sofá, assim, de arrancar pedaço, sabe? E aí eu falei, nossa, olha só o retorno, né? Porque era a energia que ele estava movimentando ali e de repente, pá, voltou para ele. E eu falei, nossa, desde sempre o universo vem ensinando a gente, né? Tudo tem consequência, tudo, Sim. né? É, Tudo volta. E, e essa questão, assim, de não responsabilizar o outro é muito importante, né? A sim. escolha é tua, é tu que tá fazendo, é tu que quer, a vida é sua, né? E é isso, eu me abdico da responsabilidade, né? Sim, exato. Uma, uma coisa assim que eu tomei pra minha vida depois que eu decidi criar o canal é de não arranjar desculpa, sabe? Porque esse é o mal das pessoas. Ai, eu não fui porque. Ai, eu não fui porque eu não fui, eu não tava afim, e é isso. Ou tipo, não deu pra ir porque eu tive um imprevisto. Mas, tipo, não ficar arranjando desculpas, sabe? O porquê não. Tipo, só não. Não precisa colocar um porquê nisso. Ah, eu não fui, sei lá, não fui no mercado agora porque eu não tava afim de ir agora. Vou amanhã. Uhum, E é isso. Então, tipo, a questão de ser objetivo. Não arranjar uhum, desculpa, não ficar de conversinha. Então, tipo, se você quer, é isso, esse é o seu objetivo, tipo, vai no seu foco. Se você não quer, tipo, não fica dando volta. Eu não quero e é isso. Tipo, só porque não. Não precisa ter um porquê, uma explicação, tipo, um motivo. Não, eu só não uhum. quero e acabou. E eu acho que isso Exato. serve de conselho também, porque isso, assim, evita muita coisa e ajuda em muita coisa na sua vida. Então, você se livra de muitas situações que você pode evitar. Então, não fiquem de É, desculpa. se libertar da explicação, né? Muitas vezes quando a gente fica explicando demais é porque a gente não se sente aceito, sabe? É, Então a gente fica com medo da reação da pessoa. Ai, se eu falar pra ela que não tava afim, ela vai ficar brava comigo. Meu, sim, sim. Ó, essa semana aí aconteceu o problema é dela, Então, na né? É o processo dela também. Na quinta-feira aconteceu um episódio que me deixou mal, assim, de um jeito, porque eu tive vários imprevistos em casa. Eu adotei três gatos, são filhotes. E um desses gatos, os três gatos ficaram resfriados. Só que um desses gatos, ele começou a não receber o leite materno, né? O leite da mãe dele, porque como tinha muitos gatinhos, ele começou a ficar de lado e ele não se alimentava. E aí eu tava correndo atrás de o Pet Milk, que é o pozinho específico pra dar de mamar pro gato. Correndo atrás de mamadeira, aí eu fui entrar em contato com o veterinário, eu tive que ir na casa da minha avó, tive que resolver uma série de coisas. E eu me esqueci de mexer no celular. Meio que eu respondi assim o necessário e acabei meio que me desligando. E aí eu cheguei em casa 5h30, eu acho, 5 e pouco da tarde. E aí eu fui ver as mensagens no celular e eu tinha esquecido de uma aula particular que eu tinha de personal trainer. Mas assim, eu fiquei mal, mal, mal. Assim, eu me culpei o último, eu chorei horrores. Eu fiquei assim, mano, ela vai me odiar, sabe? E aí eu fui, conversei com ela, pedi desculpas e eu falei assim, eu não tenho desculpas para dar, porque eu tive imprevistos e eu não quero dar desculpas porque eu realmente esqueci. E aquilo me deixou péssima. Assim, eu acho que eu chorei uns 3 dias para conseguir me livrar da culpa. E ela falou: não, tá tudo Olha bem, eu só. só preciso de um tempo, sabe? E eu falei: demorou, eu super entendo. Mas quando a gente, assim, nós que cometemos o erro, aceitamos o erro que nós cometemos e não damos desculpa, isso é libertador. Assim, Muito. real libertador. Simplesmente me esqueci. Quem nunca? Quem nunca se esqueceu de alguma coisa? Quem nunca se esqueceu de um compromisso? Quem nunca, sei lá, gente, quem nunca, né? É, é aceitar as coisas como são.
cara, aceitar as coisas como são. Ah, sei lá, tô a fim de fazer alguma coisa, de comer um chocolate. Vou comer um chocolate, Sim, né? Porque eu tô afim, porque culpa. simplesmente. É, realmente, assim, muitas questões, cara. Eu tô muito feliz, Carol, porque essa conversa rendeu muito Sim, muito. e Eu só tenho tenho certeza certeza. Pode falar. sobre que o nosso foco foi mulheres empreendedoras, mas a gente falou pouquíssimo sobre isso. Na Bom, verdade, achei que seria. mas só para deixar registrado, eu tive essa conversa com minha mãe hoje, essa entrevista, e a gente contou um pouco sobre um projeto que nós estamos elaborando para o município de Mongaguá, né, que é o litoral aqui de São Paulo, no qual a minha mãe, o objetivo dela com a empresa na qual ela está sendo patrocinada é formar um time de mulheres pintoras residenciais. Esse é o Olha objetivo. só. Sim, o projeto a longo prazo é a gente criar uma instituição ou uma organização, um lugar físico onde atendam mulheres vítimas de violência doméstica, onde elas consigam se profissionalizar, se sentirem amparadas, terem todo um respaldo de polícia, né, uma segurança, né, policial e um lugar para elas se profissionalizarem, para elas não ficarem dependentes dos companheiros ou ex-companheiros, para que elas saiam desse ambiente, né, dessa organização, desse local, profissionalizadas, né, com uma profissão, porque muitas delas acabam ficando em casa, tendo um trabalho totalmente doméstico e não tendo uma vida fora do ambiente domiciliar. Então, o nosso objetivo nesse instituto, enfim, a gente ainda não nomeou o que será, mas é ter essa profissionalização dessas mulheres para que elas se sintam vivas, sabe? Que elas se sintam úteis, capazes de produzir coisas, de fazer coisas, enfim. Dentro de outros artesanatos também, enfim. E com isso, né, além de ter esse apoio, tanto profissionalizante como psicológico, também auxiliar essas mulheres em outras questões, né? Questões judiciais. Ah, o cara, sei lá, não pagou pensão, sofre cárcere privado, coisas assim, que ajudem essas mulheres legalmente a conseguirem o direito de liberdade delas, né? Porque é surreal uma mulher ficar, sei lá, 17 anos com uma pessoa e mesmo que essa pessoa tenha sido presa e depois saído da cadeia, ela não consiga viver em paz pelo fato de que a pessoa pode estar vigiando ela. Então, tipo, ver até que ponto a justiça é falha na segurança daquela mulher, né? A medida preventiva. A medida protetiva, ela vale até que ponto? Então, instruir essas mulheres judicialmente sobre essas coisas que elas Uhum. não têm nenhum tipo de conhecimento, sabe? E tem mais, tem mais. E junto com isso, né, ter esse centro de apoio às mulheres, essa delegacia especializada para mulheres, a gente tá também com o projeto da casa de parto. Então, um dado muito interessante e triste ao mesmo tempo é que a grande maioria das violências domésticas que acontecem no Brasil também são causadas em mulheres grávidas. Então, você tem a noção do quão prejudicial isso é para essa vida que está sendo gerada? Então, a casa de parto, ela Uhum. também vai ter esse respaldo psicológico. Claro que é um projeto a longo prazo. Ela. Aí, a minha mãe tá falando que a medida protetiva só vale por 90 dias. E muitas mulheres não sabem disso, né? Uhum. Isso é tenso. E assim, Sim. sobre a casa de parto, além delas terem esse respaldo, né, essa ajuda com a proteção policial, a questão psicológica, elas também vão aprender a ter uma profissão, mesmo gestantes, mas elas vão ter.
essa profissionalização, elas vão ter a oportunidade de fazer uma atividade física, de terem conhecimento, de ter um pré-natal adequado. Então, tudo isso. E basicamente esses são os projetos assim que a gente tem em mente, né? Porque a gente encontra muitas coisas assim, só que são muito restritas, não tem muita informação. Algumas são só pelo SUS, outras só pelo particular, e a gente fica ok. A gente tem que abrir, claro que para mulheres que têm condição, ótimo. A casa de parto ela vai estar aberta para essas mulheres que têm condição. Mas a gente também tem que pensar nas mulheres que não têm condição. E isso é a grande maioria da população que sofre violência doméstica. Uhum. Gente, tô. Uau! Maravilhoso. Parabéns, primeiramente, né? Porque Obrigada. eu sinto também muito forte, assim, de que são essas pessoas que precisam ser tocadas, sabe? Que não têm acesso fácil à informação. É para esses lugares, né? É para esses lugares que a gente tem que ir realmente. E, e é uma grande revolução que tem que acontecer, gente. Então, que lindo projeto. Tenho certeza também que esse canal, né, o canal Pulsar, vai abrir muitas portas para que futuramente esse projeto seja concretizado. Tem muito conteúdo aí para colocar. Enfim, né? Hoje o canal Pulsar é online, né? Via vídeos no YouTube, mas Sim, infinitas possibilidades, né? De virarem encontros presenciais. com certeza. Então, todo amor e todo sucesso do mundo. Tô muito feliz, Carol. Tô muito feliz em ver tudo isso, em Obrigada. ouvir tudo isso, em conversar tudo isso contigo, né? A gente, desde aquele dia que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, a gente não trocou pouco, né? Assim, né? Nesse nível a gente nunca tinha trocado. Então, só confiei na intuição de te convidar também e percebo que, nossa, foi muito melhor do que eu imaginava. Obrigada. Muito grata, muito feliz. Tenho certeza que esse canal já é um sucesso e que todos esses projetos, nossa, todas as bênçãos para vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Maravilhoso. Eu espero muito poder ir logo para Balneário Camboriú para ter essa conversa de mulheres empreendedoras com você e com a Fran, porque eu sei que vai ser um programa assim, vai ser um dos vídeos, né, muito enriquecedores do canal, né? De novo, eu perdi o fio, comecei a falar sobre mulheres empreendedoras, entrei no projeto e aí eu falei, ok, hoje no vídeo que eu fiz com minha mãe, a gente falou muito sobre o que te motiva, quais são os seus objetivos, né? Para você se tornar uma mulher empreendedora, quais são as dificuldades para você se tornar uma mulher empreendedora e ver a visão dela, né? Como não, assim, chegou alguns momentos da entrevista que eu não conseguia ver a relação mãe e filha, eu via realmente a Viviane profissional e eu fiquei assim, cara, eu realmente tenho um orgulho assim descomunal pela minha mãe, porque não pelo fato dela ser minha mãe, mas por todas as coisas que ela passou e conquistou até aqui com o fruto do trabalho e esforço apenas dela, sabe? Ela é artesã há 30 anos, né? Ela está no ramo da arte há 30 anos. O tanto de coisas que ela produziu, o tanto de coisas que ela vendeu, todas as coisas que ela, ok, eu tive que colocar a mão lá para fazer e falar isso é bom, isso é péssimo. Então, ela está num nível assim da profissão dela, num reconhecimento da profissão dela, que ela já teria que ter sido valorizada há muito tempo. Mas chegou uma empresa e falou assim: olha, ela tem potencial. E eu vou investir no potencial dela, porque ela é uma mulher foda. E assim, encontrar pessoas que valorizam o seu trabalho, a gente sabe como isso é gratificante. Você poder viver do fruto das coisas que você produz com as suas próprias mãos, isso é tipo fantástico, fantástico. E
Só tem coisas boas a acrescentar. Todas essas informações, todos os vídeos do canal, com certeza, alguma coisa alguém vai tirar como proveito, como reflexão, como um ponto de gatilho, ou falar assim, nossa, eu quero tirar esse meu projeto do papel. Como que eu vou começar? Eu vou procurar, eu vou buscar informação, vou tentar me especializar, vou buscar, sei lá, abrir um MEI, vou buscar o Sebrae, assim, existem N situações que você pode sair do zero, tipo, tirar o seu projeto do papel e falar, não, esse projeto é meu, esse canal é meu, eu tenho isso daqui patenteado, isso está registrado no meu nome, e isso daqui é a minha fonte de renda, entende? Sim. Nossa, enquanto você falava, me veio várias coisas. Uma que hoje, eu acho que a caminhada, na verdade, nossa e de todo mundo é essa, sabe? A gente chega num nível em que a gente começa a ajudar as pessoas, sabe? A gente vai lá, faz durante anos, durante algum tempo, e aí quando aquilo deu certo, cara, você só quer que dê certo para todo mundo, sabe? Você só quer espalhar isso e dizer que é possível e dizer que tá tudo bem e que se eu consigo, todo mundo consegue, vamos juntos, sabe? E isso Sim. é lindo, cara, isso é maravilhoso. E hoje eu tava meditando, hoje de manhã até postei nessa, aqui no Portal Divino esse texto. Aham. Hoje de manhã eu tava meditando e ontem, quando eu tava meditando, acabou caindo um cristal e quebrou. E aí eu fiquei olhando e pensei, nossa, mas o que que isso está me dizendo, né? Aí hoje de manhã eu postei, eu estava meditando novamente, e aí eu tirei uma carta no tarô pedindo o que que aquilo estava me trazendo. Porque a gente está nessa caminhada, né? A gente está espalhando sementes e a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Mas a gente está fazendo. A gente não sabe o Sim. que que exatamente vai florescer. Aliás, sabemos qual é a intenção que a gente está plantando, né? Mas como, quem, por quê, quem que vai chegar, a gente não sabe. E aí a carta dizia justamente isso, sabe? Sobre coragem, sobre fazer, sobre plantar as sementes, né? Sobre o processo de florescimento, né? Sim. De que a semente, quando ela é uma semente, né? E quando a gente está ali, né, no útero, a gente tá ali quentinho, tá tranquilo, né? Tá tudo. Sim. Quando ela começa a crescer, começa a sair da semente, né? Ela vai virar uma flor totalmente vulnerável a tudo, Sim. né? E isso, cara, você vai ter que passar por muitas coisas, você vai ter que transcender muitos medos, você vai ter que se mexer, né? A vida Sim. é movimento. Exato. Então, então é isso, né? A gente tem a intenção, né? Vocês têm a intenção, aí vai passar por todo o processo, né? É o que aconteceu com o Portal Divino, é o que aconteceu com o canal Pulsar, Sim. né? É um processo de criação, como a gente falou Exato. aí na conversa. Sim. Exato, ó, deixar que o vento se leve a inúmeros lugares, exatamente isso. Minha mãe, A ela falou semente muito disso. tem isso também. Ela falou A demais semente disso na tem isso também, entrevista. gente. E sabe o que é, assim, E curioso? Às vezes eu até fico um pouco assustada o quão bom o universo é com as coisas que começam a acontecer. Quando eu comecei a roteirizar os vídeos da Mandala, eu coloquei, assim, separei cada item e fui colocando significados, fui vendo na literatura significados pelo dicionário e tal. E muitas coisas da mandala, elas se remetem à semente, à informação. E aí eu fiquei assim, beleza, isso é um sinal. E aí com a minha mãe, ela falando isso, aí você falando isso. E aí eu comecei a ler mais coisas sobre a mandala, né? Sobre essas pesquisas que eu fiz para explicar sobre a mandala. E a mandala, ela é uma fonte de. É uma semente, né? Porque se você for ver na meditação, existem coisas que é como se você jogasse na terra, né?
E essas sementes que Uhum, você joga na terra, né? Digamos assim, que seja a sua meditação, vamos pensar assim, você tá num campo, um campo de terra, né? E o seu foco meditativo, ele é uma semente. Cada foco que você tem uhum, é uma semente. E se você plantar esse foco e realmente arar e regar esse foco, você vai ter alguma coisa de acordo com aquilo que você focou. E quando você joga as sementes, né? Deixa germinar na terra, joga essa informação, planta uma semente, ensina alguém, sei lá, posta uma informação que você fala assim, isso daqui foi interessante pra mim. Alguém vai ler aquilo, alguém vai assistir aquilo, vai falar assim, nossa, eu tava passando por isso. Nossa, que interessante, eu tava pensando isso. Então, aquela uhum, informação que você vai passar, aquela vivência que você mostrou, ou até mesmo um post com uma imagem que para você foi uma simples imagem, foi uma semente lançada. E aquela semente ela vai chegar em alguém. E ela vai germinar e ela vai gerar algum fruto. Eu penso uhum, isso de acordo com. Eu volto no dia 8 de março. Você lançou várias sementes aquele dia. Tipo, várias. E eu falei, beleza. Ela realmente lançou sementes aquele dia. Mas quais serão os frutos? E eu vi que os frutos que eu colhi daquele dia, entende? Eu vi o quão eu floresci com aquelas coisas que eu aprendi aquele dia. Então, meu, a informação, toda informação, ela é semente, toda informação. uhum. Quando você está de peito aberto para receber aquilo, ela é informação, ela é uma semente, ela vai entrar em você. Ela vai fazer diferença na sua vida se você deixar ela fazer diferença na sua vida. Exato. Nossa, fico muito feliz de ouvir isso, porque foi o primeiro vivência que eu fiz fora de Balneário, sabe? E aí logo depois veio a pandemia, enfim, né? Mas foi justamente um ato de coragem, assim, que eu sinto que eu tive, sabe? Porque Sim, não conhecia ninguém, não sabia o que que ia acontecer, não, mas eu senti de ir, sabe? E muitas, muitas, muitas portas se abriram, inclusive para mim, a partir daquele dia, né? A partir de ter dado esse passo, de ter espalhado essas sementes. E até essas lives que eu tô fazendo, até então, todas as pessoas participaram das vivências, né? né? E das pessoas que eu convidei. E eu até estava falando, né, com a Jaque na última live que eu fiz, que foi sobre esse semear. Eu sempre falo, né, que o Portal Divino ele espalha sementes para elas florescerem. E, e tudo que a gente está fazendo, né, agora, talvez essa geração ela não colha ainda, mas as próximas vai ficar para o universo e alguém vai colher, sabe? Sim, Então, o processo de plantar é muito importante, de semear é muito importante, sim, é fundamental. E fundamental fazer isso com consciência. E eu sinto que isso é a maior prova de amor que a gente pode dar, sabe? Porque não importa quem vai colher, mas alguém vai colher essa semente, alguém vai colher sim, esse fruto, né? Ele vai florescer e alguém vai colher e alguém vai fazer algo com isso, né? sim, E é exato. isso, né? Que Eu, possamos eu, espalhar muitas sementes. exato. Estamos, assim, jogar muitas sementes por aí. Bom, Monique, eu tenho, assim, só agradecer. Foi uma conversa iluminada, porque Foi. acho que a gente nunca teve tanta troca, assim. A gente conversou muito pelo Insta, pelo Uhum. WhatsApp, mas, assim, é, pessoalmente, presencialmente, foi naquele dia 8 de março e tá sendo hoje, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, mesmo de coração. Eu também. Muita gratidão, Carol. Muito amor, muito sucesso. E é Pra isso, que a nós, gente continue semeando, espalhando e transbordando. sim, sim.
Ó, eu espero muito, quando eu for pra Balneário, eu consiga levar a minha mãe, porque assim, vocês vão ficar apaixonados por ela de verdade. Não, eu já tô querendo fazer uma live com a sua mãe, cara. Nossa, faça uma live com a minha mãe, ela é ótima. Maravilhosa. Bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu Gratidão, acho que vai gratidão. começar a contar uns 30 segundos aqui. Então tá, gente, Muito gratidão. obrigada. Muito obrigada pela conversa, pela troca, por toda a vivência. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço também, estou aqui transbordando, estou muito feliz. Obrigada a todos que assistiram, que acompanharam. Conseguiu salvar a outra? Ficou salva? Não? Sim, Caiu? Ficou? ficou, ficou. Então é isso. Maravilha, então. Muito Obrigada, obrigada. Carol. Beijo. Beijos. Tchau, se cuida. Tchau.